Hoje nós vamos falar a respeito de mecanismos de defesa. Nós estamos aqui complementando. Numa quarta-feira a gente fala a respeito de mecanismos de defesa e na outra quarta-feira nós estamos falando a respeito de feminicídios, sempre no horário das 16 horas. E essa semana nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa clivagem. E estamos convidando hoje, né, como convidados, professor Siqueira, professora Ângela, temos aqui a visita de mais uma colega psicanalista, Daniele Kraus, e nós temos muito prazer de estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Esse tema que tem a ver com a psicanálise, os mecanismos de defesa, eles primeiro foram criados por Freud, depois eles foram elaborados de uma maneira mais precisa por Anna Freud, e futuramente também Melanie Klein falou sobre mecanismo de defesa, inclusive a respeito do mecanismo de defesa clivagem, que foi criado pela Melanie Klein. E na psicanálise, nós aprendemos que a mente humana possui formas de se proteger quando as emoções se tornam muito difíceis de suportar. Esses recursos usados pelo psique são chamados de mecanismos de defesa. Eles são necessariamente negativos. Mas, na verdade, nem sempre são totalmente negativos. Não são necessariamente negativos, mas possuem formas de estar protegendo as emoções. São tentativas da mente de preservar o equilíbrio psíquico. O que é clivagem? O que nós vamos falar em especial hoje aqui. O que é esse mecanismo de defesa, clivagem, criado aí pela Melanie Klein? Porque aparece em algumas estruturas psíquicas e como se manifesta na vida cotidiana. Primeiro, nós vamos ver o que são os mecanismos de defesa. De acordo com a teoria psicanalítica, iniciada aí por Sigmund Freud, explica que os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes utilizadas pelo ego para lidar com conflitos internos, frustrações e angústias. Entre os mecanismos de defesa, os mais conhecidos estão a repressão, a negação, projeção, racionalização e também a clivagem ou cisão. E onde é que a clivagem é mais usada pelo sujeito? Nos estados limite. A clivagem, ela torna-se um mecanismo muito central nos estados limite. Mas o que exatamente significa isso? O professor Siqueira, nosso convidado especial, José Aparecido de Siqueira, ele vai se apresentar e vai explicar para nós o que é clivagem. Antes, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica, sou graduada em coach de desenvolvimento social, tenho também diplomas de 3 escolas diferentes em psicanálise e sou doutora em psicanálise livre. Então, agora o professor Siqueira vai se apresentar e vai falar para nós, explicar o que significa clivagem e como age com relação, como o sujeito usa essa clivagem para se autopreservar. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde
Ângela, boa tarde, Cideres, boa tarde aos ouvintes. Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, sou filiado à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e hoje, como participante dessa conversa, né, como convidado, inclusive, para falar sobre mecanismos de defesa, basicamente a clivagem. O que acontece? Na clivagem, esse mecanismo de defesa na psicanálise, eu diria que é um mecanismo de defesa no qual o psiquismo divide uma experiência, objeto ou aspecto do eu em duas partes opostas, que passam a coexistir sem integração entre si. Isso, conforme já foi dito, né, pela companheira aí, Cidelis, começou lá com Freud, Melanie Klein, depois o Otto Kernberg deu uma aperfeiçoada nesse conceito. E, em termos simples, né, depois eu vou comentar um pouco de cada um desses teóricos, desses psicanalistas, a pessoa mantém duas verdades psíquicas contraditórias ao mesmo tempo, mas sem conseguir uni-las. Ele não consegue unir isso, né? O ódio e o amor, ou enfim, dois sentimentos ao mesmo tempo, não consegue discernir essa divisão, essa dicotomia. O conceito original, né, ele começou com Freud, especialmente quando ele analisa certos mecanismos presentes na perversão e na psicose. Depois, isso foi desenvolvido com bastante ênfase com a Melanie Klein, o Winnicott também trabalhou com esse tema, e o Otto Kernberg, um vienense, que trabalhou com esse conceito e ampliou diversas direções. A clivagem ocorre quando, né? Ocorre quando o sujeito não consegue suportar a ambivalência. Ambivalência, o fato de algo ser bom e mal ao mesmo tempo. Então, o psiquismo faz uma divisão. Parte boa e parte má. Essas duas partes, elas ficam separadas para evitar angústia, que é um mecanismo de defesa. Uma pessoa pode ver alguém, por exemplo, totalmente bom em um momento e totalmente mal em outro momento. Isso acontece quase que todos os dias com todos nós, né? E segundo a Melanie Klein, esse mecanismo se dá em relações muito intensas. Para ela, a clivagem é típica do início da vida psíquica. Lá, quando ela começa do seio bom e o seio mal da mãe, o bebê já começa a dividir o objeto, né? Ela divide a mãe em dois. Que é a mãe do seio bom, a fonte de satisfação para ela, e a mãe do seio mal, que é fonte de frustração. Então, a criança já começa a trabalhar com esse mecanismo de defesa, né, chamado clivagem. Com o desenvolvimento saudável, o bebê começa a integrar objeto amado e objeto frustrante são a mesma pessoa. É a mãe só, mas tem dois objetos aí para ela, para a criança perceber, né? E essa integração caracteriza a posição depressiva, que a Melanie Klein vai trabalhar em duas posições, né? A esquizoparanoide e a depressiva. Ela trabalha com muita propriedade isso. E mais um pouco, eu diria que a clivagem, ela não aparece apenas em um tipo específico de pessoa. Ela pode surgir em diferentes estruturas psíquicas, mas é mais frequente ou mais intensa em algumas organizações de personalidade. Por exemplo, o conceito desenvolvido por Freud, que depois a Melanie Klein aprofundou, e o
Kernberg sistematizou, né, basicamente pessoas com borderline, pessoas com organização borderline. É um dos mecanismos mais característicos dessas pessoas que possuem esse transtorno. Por quê? Atrás disso tem as emoções intensas, relações instáveis, mudanças bruscas de percepção do outro. É importante que digamos o seguinte, o Cideres e Ângela, que nós estamos passíveis disso aí, né? O ser humano é passível disso aí. Todos nós. Por isso eu acho extremamente interessante a psicanálise, que ela trabalha com essas questões do nosso psíquico de uma forma assim, com que nós entendamos, puxa vida, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo conosco, o que acontece nessa relação, né? E quando nós distanciamos disso, nós não percebemos, ou, como a própria expressão diz, mecanismo de defesa, eu não quero aceitar isso, né? Não é possível estar acontecendo isso comigo, né? Não é possível. Principalmente quando você recebe uma notícia, por exemplo, de uma notícia desagradável, uma doença desagradável, uma doença crítica, fala, não é possível, Deus não foi misericordioso comigo, isso não pode acontecer comigo, então ela não aceita isso, né? E isso é uma posição que é característica da clivagem, né? Por exemplo, hoje o parceiro é visto como perfeito, amanhã como cruel e traidor. Então já mudou. E por que isso ocorre? Porque o psiquismo alterna entre idealização e desvalorização. Em personalidades narcísicas também aparece a clivagem, né? Em personalidades narcísicas, a clivagem serve para proteger a autoestima. O mundo passa a ser dividido. Sempre que nós falarmos de clivagem, nós vamos falar dessa divisão, né? Dessa dicotomia. Por que o mundo passa a ser dividido? No que o mundo passa a ser dividido, né? Em quem admira o sujeito e quem ameaça ou critica. Por exemplo, eu grandioso, eu, e os outros são invejosos ou hostis. Então, é uma separação que esse mecanismo evita que o sujeito entre em contato com esses sentimentos de fragilidade ou vergonha. Então, ele se recua. Por isso, nós chamamos de mecanismo de defesa. Não, é melhor eu não me expor. É melhor eu não me expor, que eu vou ser caracterizado como um sujeito antipático, um sujeito, né, enfim, né? E depois, em momentos de crise emocional também ocorre, né? Pessoas com funcionamento neurótico podem apresentar clivagem em situações de forte estresse emocional, como separações, traições, luto intenso. Nesses momentos, né? Nesses momentos, o psiquismo pode recorrer temporariamente a uma visão mais polarizada da realidade. Então, voltando a Melanie Klein, na infância, a clivagem é normal no início da vida, porque o bebê consegue, né? Ele distingue o seio mau do seio bom. E essas imagens vão sendo reintegradas. E para passar a palavra para você mais um pouco, Cideres, um ponto importante. A presença da clivagem não significa necessariamente patologia grave. Isso é bom que digamos, tá? Não é uma patologia grave. Ela pode aparecer em graus diferentes. A diferença está onde? Na frequência, na rigidez e na capacidade de integração posterior. Quando a pessoa consegue reconhecer que o outro é bom e falho ao mesmo tempo, a clivagem diminui. Aí eu devolvo a fala para você, Cidés. Depois a gente complementa mais um pouco, fala um pouco mais sobre a opinião de cada um desses três autores, né? Como é que o Freud vê isso, como é que a Melanie Klein vê, como é que o Winnicott, como é que o Otto Kernberg fala. Tá bom? Muito bom, Siqueira. E, na verdade, essa roda de conversas nossa, o Siqueira, na verdade, ele não é exatamente um convidado, nem a Ângela, eles são sempre componentes. Nós três aqui fazemos essa roda de conversa existir, né? Então, ele é um participante sempre atuante aqui com a gente. Então, a clivagem, ela é como se, de repente, a gente visse alguém como anjo, em outra situação, como se fosse
um demônio, para exemplificar, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, quando os nossos sentimentos ficam instáveis, quando a gente muda de um sentimento para o outro diante de uma frustração muito grande, não é isso mesmo, Siqueira? Exatamente, exatamente. Disse tudo, o Cidelis. E outra coisa, né? Quando o Freud fala da clivagem, ele fala assim que ele diz que o sujeito sabe e não sabe algo ao mesmo tempo. Por exemplo, né? Isso. O ego, então, fica dividido entre duas atitudes psíquicas. Ou seja, aquela pessoa que eu amava tanto, de repente me decepcionou, agora ela não é mais uma pessoa boa de jeito nenhum. E nos Exatamente. relacionamentos amorosos intensos, isso acontece muito. Mas existe o amor, mas o amor e o ódio é como se eles andassem ali ao mesmo tempo. Por isso que você fala, irmãos unidos, juntos, e o amor pode se transformar em ódio de um minuto para o outro. Isso tem a ver com a clivagem. É como se o nosso psique ele estivesse funcionando em duas caixas separadas, uma caixa para experiência boa e uma caixa para experiências ruins. O problema é que essas caixas não se comunicam. A gente ali no momento da frustração não vai conseguir ver que aquela pessoa também tem qualidades. Aquela pessoa é maravilhosa, foi uma vida inteira uma pessoa muito boa, teve qualidades muito boas, mas no momento da frustração, parece que ela virou o demônio de uma hora para outra e a pessoa é vista de uma maneira totalmente contraditória como ela era vista antes. E antes, quando os relacionamentos são intensos, muitas vezes relacionamentos de amor, né? Mas nem sempre é só em relacionamentos de amor, pode ser em relacionamentos de amizade, quando nós gostamos muito de alguém e de repente nos frustramos, e aí a gente não consegue entender que ali naquela caixa, aquela pessoa, ela tem um defeito? Sim. Ela nos frustrou, mas ela também ainda continua possuindo aquelas qualidades anteriores, mas na clivagem, a caixa para a experiência do lado bom está como se estivesse fechada. A gente não vai conseguir acessá-lo. O sujeito ali não vai conseguir acessá-lo. E como disse aqui o Siqueira, essa situação ocorre em vários graus diferentes, tanto do neurótico até o borderline, até sujeitos psicóticos, perversos e por aí vai. Então, pessoal, agora eu vou passar aqui, isso também pode aparecer, né, nas relações afetivas, o que pode provocar bastante dificuldade. Mas, para falar dessa parte, convidaremos agora a nossa participante aqui com a gente toda semana também, assim como Siqueira, professora Ângela Almeida. Pode aí fazer sua contribuição, Ângela, por favor. Sim, assim, como professor, vocês já disseram, né, Tidélios, a Klein, ela fala que na primeira fase da infância, né, que é a fase do esquizoparanoide, que são os primeiros meses de vida do bebê, ele usa essa clivagem para conseguir lidar com o mundo que ele conhece naquele momento, né? Mas com o tempo, com o desenvolvimento do ser, ele deveria integrar essas partes boas e ruins num todo realista, como ele disse, que é a posição depressiva, né? Então, a clivagem também ela pode aparecer em adultos, né? Em situações de estresse e em alguns transtornos de personalidade, como o borderline mesmo, né? Então, a clivagem em adultos elas podem se manifestar de várias formas, né? Nos relacionamentos intensos e instáveis, né? Tipo, ou me ama ou me odeia, dificuldade de lidar com críticas ou feedbacks, né? A clivagem também é chamada de splitting, né?
visão extremada das pessoas ou situações. Uma hora. É como, assim, o professor falou de luto, ele me fez lembrar uma coisa muito importante. Muitas vezes as pessoas, quando passam por um luto, elas começam a odiar Deus. Por que, que Deus me levou essa pessoa? Começa a reclamar, começa a ficar com raiva de Deus porque ela acha que aquela pessoa deveria continuar com ela. Isso acontece nas questões de ansiedade muito grande, de algum tipo de depressão que a pessoa desenvolva, né? E você vê também que em casos como depressão pós-parto, né? A mãe passa a odiar o bebê, em vez de estar ligada ao bebê desde o seu nascimento, que seria, né, normal, ela não quer olhar para o bebê, ela não quer ver o bebê, né? E existem esse tipo de situações extremas, né, que as pessoas acabam produzindo essas clivagens, né? E além das questões de desenvolvimento do trauma, também tem as questões de estrutura de personalidade, né? Tanto a Clay quanto outros autores, eles falam que integrar essas clivagens é parte de um processo de lidar com a realidade, né? De colocar balizas, né, nessa realidade, sem entrar em extremos, né? Então, assim, no contexto, por exemplo, né, do transtorno de personalidade borderline, a crivagem ela é esse mecanismo de defesa, né? Geralmente, a pessoa foca em focar, né, na terapia, né, o terapeuta ele tenta identificar esses padrões de crivagem, como eles se desencadeiam, né? Aprender aprender a tolerar, ele ensina a aprender a tolerar a ambiguidade, a incerteza, e desenvolver uma visão mais integrada das relações e do self, né? Nesse sentido, a ideia é reduzir a intensidade das respostas emocionais e melhorar a regulação emocional. Na verdade, o terapeuta ele tenta, na sua análise, produzir assim, com que o paciente ele entre num certo equilíbrio, né? Ele regula essas emoções que se tornam tão intensas, tanto de mal quanto de bom. A terapia é esse espaço para trabalhar, né? Para reduzir, para traduzir, integrar essas partes privadas. Se alguém, por exemplo, como é que é importante entender a clivagem, né? A gente entender através do transtorno de personalidade borderline, né? Também. A gente precisa estabelecer limites claros, não entrar no jogo da clivagem, né? E incentivar as pessoas a buscar terapia profissional. Isso que a gente tem tentado demonstrar aqui. E como a gente apoia essas pessoas na psicanálise, né? Na transferência, entender como esse paciente transfere esses sentimentos extremos para o analista, né? Interpretar também, ajudar o paciente a ver esses padrões e como eles afetam as relações. E contenção, o analista contém as ansiedades do paciente, ajudando a integrar as partes privadas. Então, o objetivo é que o paciente desenvolva uma visão mais integrada de si e das relações. O processo é lento e exige um setting terapêutico adequado, né? E essas relações muito intensas, onde a pessoa tem dificuldade de ter esse controle emocional, ela se estrutura como uma estrutura psicótica borderline, em geral, né? E pode parecer de várias maneiras, nessas relações intensas no início, idealização do parceiro, frustrações vividas de forma muito dolorosa, rompimentos abruptos. Isso acontece porque a pessoa ainda não conseguiu integrar, né, emocionalmente. Uma mesma pessoa ela pode amar e também falhar, né? E a gente tem que compreender isso integrando
tentando integrar essas partes boas e ruins. Tem casos também que a pessoa está momentaneamente em uma carência afetiva, né? E podendo se deixar levar pela emoção, perceber que está lá dando atenção e cair em golpes e manipulações. A escuta psicanalítica permite que a pessoa vá pouco a pouco integrando essas experiências, né? Com o tempo, o paciente pode aprender que as pessoas não são totalmente boas, nem totalmente más, né? Essas atitudes podem levar o sujeito que tem dependência emocional a confiar além do normal. E no caso da pessoa borderline, essa pessoa tem dificuldade de integrar a realidade por problemas existentes no cérebro, nas amígdalas cerebrais. E dessa forma radicaliza o problema, muitas vezes pensando que se alguém faz alguma coisa que a desagradou, a pessoa é inteiramente mal. E se gosta de alguém, essa pessoa é inteiramente confiável. E, na realidade, nenhuma dessas atitudes são viáveis. É preciso manter o equilíbrio e compreender que alguém que gostamos, em algum momento, irá decepcionar. E também compreender que a maioria dos seres humanos, apesar dos seus defeitos, podem, sim, ter muitas qualidades, né? E a gente, com a análise, a gente tenta equilibrar esses conceitos sobre o que é bom e o que é ruim, quem é bom e quem é ruim, o que é bom e o que é ruim, porque, às vezes, as pessoas também, eu não sei se você já percebe, as pessoas, às vezes, elas também dirigem a sua raiva, afetar objetos, inclusive também, não só a pessoas, mas a objetos também, tacam as coisas, né? Não tem assim um cuidado em lidar com as coisas, ou então acha que um objeto é uma coisa muito valiosa, enquanto outros não servem para nada. Então, é uma questão mesmo da gente conseguir, na análise, integrar essas partes, né? Essas partes que estão em conflito. É isso, gente. Muito bem, eu completaria essa fala da Ângela. Ela fez uma provocação interessante agora, viu, Ângela? Eu gosto das suas intervenções por causa disso. E é interessante porque a principal diferença entre clivagem e outros mecanismos de defesa está na forma como o psiquismo lida com conteúdos dolorosos ou conflitivos. Então, e é interessante que você falou da escuta, né, que nós temos de ter com os nossos pacientes. É muito comum nós ouvirmos do paciente que ele demonstra nas falas do paciente, né, numa sessão, e principalmente naqueles que trazem consigo borderline ou narcisismo, né? Como fala muito bem o Otto Kernberg. E a clivagem costuma aparecer de forma como o paciente descreve pessoas, relações e a si mesmo, geralmente de maneira polarizada, extrema e pouco integrada. É muito comum, às vezes, aí você pergunta para paciente ou para o paciente como é que é o seu parceiro. Ah, isso é uma desgraça, né? É uma coisa de louco aquilo lá, não existe aquilo lá, né? Então, ela já generaliza, o parceiro não presta naquele momento, né? É uma posição extrema. Ou seja, ela não olha para os defeitos que ela possui, ela não consegue ver, ela vê apenas o defeito do outro. E outra, enxerga no outro um defeito que ela tem, ela transfere para o outro. Uma inveja, ela tem inveja do outro, mas ela fala que o outro que é invejoso. Então, isso ocorre muito. E isso que a Ângela falou é muito pertinente. A questão de você pega um travesseiro e joga na parede, chuta o animal, chuta o gato, chuta o cachorro, sabe? Então, quer dizer... uma coisa interessante aí, Siqueira, eu estava me lembrando aqui que há muitos anos atrás eu tenho uma conhecida, assim, que ela teve uma criança, uma menininha, eu, assim, achava aquilo maravilhoso, sempre achei maravilhoso ser mãe, né? E ela teve uma menininha, ela falou, nunca vou perdoar ela pela dor que eu senti.
E algumas mulheres, elas têm criança, elas ganham um bebê e elas têm dificuldade de chegar perto daquele bebê. 2, 3 meses depois, ela tem que fazer um tratamento, porque elas não querem aquele bebê de jeito nenhum. E não tem exatamente um motivo ali aparente para aquilo. Elas têm um marido, uma vida boa, razoável, pessoas que apoiam, mas ela tem ali uma clivagem que não quer o bebê. Então, acontece nesse caso também. Sim, e outra coisa, eu vou ser mais claro ainda, mais claro com vocês. Hoje eu atendi uma paciente, uma jovem de 16 anos. Ela disse que a mãe falou para ela, você não deveria ter nascido. Olha, por quê? Qual a razão? Certamente não queria engravidar, aí a pessoa nasceu, o bebê nasceu, cresceu, ela criou essa ojeriza, essa coisa polarizada, não, você não deveria ter nascido. Você não imagina, nós não imaginamos o que acarreta isso na formação psíquica dessa jovem, tá? Se você é detestado pela sua mãe, se a sua mãe rejeita você, o que vai acontecer com você no mundo? Possivelmente isso vai ser redobrado na vida dela, que ela passa a odiar um parceiro ou outras pessoas que surgirem na vida dela, enfim, vai ter uma decorrência aí muito, né, muito pesada. E, às vezes, né, que eu estava falando um pouco antes, quando o paciente chega para nós, né, basicamente eu senti isso hoje na análise, na sessão, essa linguagem de tudo ou nada, né? E um dos sinais mais claros, eu uso expressões absolutas, já foi comentado aqui, mas assim, ele é maravilhoso, a melhor pessoa que existe, ou ela é horrível, nunca prestou. Eu sempre faço tudo errado. Ninguém nunca me entende. Então, são posições bem de clivagem mesmo, né? Contraditórias. Contraditórias, extremistas, ou seja, por que assim, né? E o mundo para ela parece dividido, né? Totalmente bom e totalmente mal. Não há espaço para ambivalência. Essa é uma característica grande da clivagem, não há espaço para ambivalência. Mudanças bruscas de avaliação. Vocês já disseram muito bem isso, só vou complementar. Outro indicador importante é quando o paciente muda radicalmente sua percepção de alguém entre uma sessão e outra. Então, atendo uma paciente hoje, na próxima sessão ela fala, nossa, a pessoa é maravilhosa, mas é uma contradição absurda, né? Ou seja, na verdade, né, isso acontece. A pessoa que tem que leva essa clivagem com ela, esse mecanismo, né? E a incapacidade de sustentar a ambivalência. Na clivagem, o paciente tem dificuldade de reconhecer que a mesma pessoa pode ter aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo. Isso que vocês disseram, com muita categoria, né? Por exemplo, eu sou analista, Ângela é analista, Cidélia é analista. Aí você pergunta para o seu paciente, mas havia algo bom nessa relação? O paciente pode responder, não, foi tudo horrível. Tá. Ou, ele era perfeito, nunca fez nada de errado. Então, são respostas bem típicas desse mecanismo de defesa, né? E essas oscilações também podem aparecer na forma como o paciente fala de si mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa incrível. Aí é uma mistura de narcisismo com pretensão, com uma série de coisas, né? Eu sou uma pessoa incrível. Na verdade, eu sou um lixo. Ou seja, em qual posição você está? Na verdade, aí, essa divisão que o paciente organiza, às vezes transfere para nós, analistas, né, que são pessoas totalmente confiáveis ou são pessoas totalmente perigosas, ou aquelas com quais elas
com as quais elas se relacionam. Então, às vezes, a paciente fala, só minha mãe presta, o resto da família é horrível. Olha aí, ó. Isso é um discurso famigerado, tá? E esse tipo de divisão protege contra conflitos emocionais complexos. A clivagem também pode aparecer na relação com o próprio analista. Olha que interessante isso. Em momentos diferentes, o paciente pode ver o terapeuta. Como é que ele enxerga o terapeuta, né? Como é que você está me vendo aqui hoje como seu terapeuta, né? Às vezes ele fala extremamente compreensivo, ou frio e hostil, né? Só para dar mais pimenta nessa conversa, essa menina a qual eu atendi hoje, ela falou, se eu me suicidasse na sua frente, o que você faria? Gente, eu fiquei perplexo. Ângela. Eu falei, como assim, partindo de você, se eu me suicidasse aqui, como o senhor faria? O senhor faria. Eu falei, gente, eu confesso que veio na minha cabeça um turbilhão de coisas para responder isso para ela. Mas eu falei, por que você falou isso, se suicidar? Você tem vontade disso, né? Aí eu dei uma disfarçada e continuamos a conversa. Mas isso indica que as representações internas ainda não estão integradas. Ela não conseguiu ainda, sabe? Ela traz assim uma confusão interna de ódio da mãe, porque ela já se declarou assim, né? Que a mãe não, acho que ela não deveria ter nascido. O que eu faço no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Então, mas eu sou muito inteligente. Ela falou ainda hoje. Eu sou muito inteligente. Tá bom, você é inteligente. Por outro lado, ela se automutilou. Quer dizer, olha o contrassenso. Essa mistura, Cidelis, confesso que quando eu peguei esse tema para dar uma olhada, a clivagem, eu falei, olha que interessante, eu estou vivendo isso aí, né? Então, esses sinais da clivagem na sessão é assim, é de uma linguagem absoluta, ou é sempre, ou é nunca. Tem uma idealização seguida de desvalorização, tem uma dificuldade em reconhecer a ambivalência, mudanças bruscas na percepção do outro, oscilações extremas na imagem de si. E aí para encerrar a minha fala, por enquanto, eu trago uma posição do Otto Kernberg, que ele fala o seguinte, que a tarefa terapêutica não é eliminar a clivagem imediatamente. A Ângela acho que falou disso, que a coisa é morosa, é lenta, é paulatina, né? Então, não dá para a gente eliminar essa clivagem imediatamente, mas ajudar o paciente a integrar gradualmente as representações boas e más de si e dos outros. Fazer ele entender que existem essas duas coisas. O ser humano é dicotômico. Nós somos assim, desde o início da nossa natureza, da nossa criação, nós somos frutos de uma e de outra situação, né? O bem e o mal coexistem. A felicidade e a infelicidade coexistem. O amor e o ódio estão juntos, sempre. Temos que equilibrar isso, já foi dito aqui, haver um equilíbrio, né? Pesar a régua dessa questão. Aí eu deixo vocês novamente para continuar, Cidelis. Então, Siqueira, agora vamos falar um pouquinho aqui como é que nós podemos ajudar as pessoas a estarem resolvendo o problema, porque não adianta, né, a gente falar sobre o problema e não apontar também uma ajuda para você aí, participante, que está aqui ouvindo, para você que está assistindo, para você que é psicanalista e está procurando aprender um pouco mais, para você que tem a própria clivagem em si, ou que está convivendo com alguém com a clivagem. Então, como nós vamos conseguir ajudar? Já já eu vou te convidar novamente, Ângela, só um segundinho. Fazer a análise vai ajudar a pessoa, o sujeito, a entender esses sentimentos ambivalentes e como eles podem coexistir em uma única pessoa.
para que essa pessoa, ela pouco a pouco vai integrando essas experiências emocionais. E com o tempo, o paciente ele pode aprender que pessoas não são totalmente ruins e nem totalmente boas. Por quê? Para que ela entenda que muitas vezes uma pessoa é boa, mas essa pessoa boa, ou que aparenta, muitas vezes pode aparecer alguém que aparenta muito boa. Por exemplo, alguém que é um psicopata. Essa pessoa vai se adaptar como um camaleão à sua personalidade. E vai chegar perto, e vai descobrir do que você gosta, e vai vestir a roupa do seu gosto ali, da sua personalidade, para parecer que ela está agradando você. E aí, de repente, de uma hora para outra, você vai confiando, de repente você dá a conta, o número da sua conta, você, sem ver, emprestou o seu cartão, a pessoa fez uma compra no seu nome, ou a pessoa arrumou ali uma dificuldade muito grande para você, você caiu em um golpe muito alto com relação a dinheiro, por quê? Porque você confiou, não precisa da pessoa ser psicopata para isso, pode ser um neurótico mesmo, e essa pessoa com neurose, mas com ali um mal-estar da civilização que tem a ver ali com uma tendência ruim de fazer o que é mal e de aplicar golpe, de querer ganhar dinheiro fácil, essa pessoa vai agir assim. Então, nós precisamos entender que nós não podemos confiar totalmente em ninguém. E que, ao mesmo tempo, as pessoas também não são de tudo 100% ruim, e uma pessoa, em um determinado momento, ela pode te ajudar. Um exemplo que eu me lembro disso é o meu pai me contando de uma parente que um dia, na esquina da casa dela, sempre tinha uns, aqui em Minas a gente chama de noinhas, umas pessoas que usavam droga ali na esquina da casa dela, estavam sempre ali. E aí as filhas dela falavam, mas será que não é perigoso? E as pessoas falavam, não, mas esses noinhas aí perto da sua casa, por que você não chama a polícia? Ela falou, não, um dia serve para alguma coisa. Um dia de madrugada, ela sozinha, ela começou a passar mal, ela ia dar ali um infarto e ela foi lá fora e eles chamaram a ambulância que ajudou a salvar a vida dela. Ou seja, as pessoas, por mais que elas tenham alguma dificuldade, algum problema, mas em algum momento elas podem também fazer o bem para você. E quando, em análise, a pessoa que tem o mecanismo de defesa da clivagem, ela poderá, com a ajuda do psicanalista, aprender a não radicalizar as coisas, vendo alguém nem só como mal demais e percebendo que existe em cada um de nós os dois lados. É necessário observar o que está por trás das atitudes das outras pessoas e também as nossas. Entender que nós também temos defeito, precisamos corrigir esses defeitos. E que as atitudes muitas vezes parecem ruins ou contraditórias, né? Então, nós teremos que ter um cuidado e parar e analisar e pensar, será que é um ciúme exagerado? Ou será que esse ciúme é um controle? Ou será que é um cuidado comigo? Existem essas três atitudes, numa atitude de ciúme, pode ser cuidado, pode ser uma maneira de controlar o outro, e também pode ser doentio, ou seja, tudo tem os seus graus. E tudo pode ser analisado com base na quantidade, nos graus, né, ali demonstrado na emoção ou no estresse. Então, nós podemos ir falando, né, fazendo perguntas, por exemplo, você consegue falar calmamente a respeito disso com a pessoa que você acredita que está agindo dessa maneira totalmente errada com você, de uma maneira que te magoa? Você consegue pontuar com ela uma situação para que essa situação melhore? Pontuar aquilo que te desagrada?
E no caso de alguém que está vendo o outro como bom demais, como perfeito demais, e tende a confiar além do que se deve, nós ali como analista, estamos percebendo isso, e pode cair em golpes, passar por problemas terríveis, o analista, através de perguntas, vai poder ajudar a pessoa a perceber esse risco, e fazendo perguntas. Por exemplo, a pessoa vai poder perguntar: quais comportamentos concretos dessa pessoa mostra que ela é realmente confiável? Você tem certeza que ela é confiável? O que de concreto que você tem ali, além do seu sentimento por ela, que te mostra que você pode confiar até esse ponto nela? Existe uma outra pergunta, né? Existe alguma atitude dessa pessoa que te causou alguma dúvida? Algum dia você teve dúvida, ficou em dúvida com relação à atitude dessa pessoa, com relação a você? Em algum momento a gente vai ter dúvida com relação, será que essa pessoa está agindo certo ou errado? A gente tem que parar e pensar, será que está certa essa atitude? Você sentiu algum desconforto, mesmo que pequeno, em algum momento, no seu relacionamento com essa pessoa? E aí também nós podemos perguntar, e se outra pessoa te contasse essa mesma história que você está contando para mim? O que é que você pensaria dessa história? Depois, você vai poder fazer perguntas de ambivalência. Vamos falar sobre isso. É possível que alguém tenha qualidades boas e falhas ao mesmo tempo? Você acha que é possível? Ou você acha que a pessoa é só ruim ou só boa? Ou será que essa pessoa pode ser boa, mas também tem qualidades que não agradam a gente? Tem que pôr a pessoa borderline, a pessoa que está desestruturada momentaneamente, para pensar sobre isso. O que nessa pessoa é tão perfeito, o quanto você pensa, por quê que essa pessoa, você acha que ela é tão perfeita assim? E o que nela que não é tão perfeito quanto você pensa, quanto te parece? Você consegue ver um defeitinho que ela tem? Porque todo mundo tem algum defeito. Ninguém é 100% maravilhoso assim. Você consegue se lembrar de um momento em que essa pessoa não correspondeu aos seus, a sua espera, a sua expectativa? Você, em algum momento, se sentiu frustrado com essa pessoa? E nós também podemos fazer perguntas projetivas. O que você espera realmente desse relacionamento? E se essa pessoa agir o contrário em algum momento, como é que você vai se sentir? Então, pessoal, agora eu vou passar para a professora Ângela para que ela também faça aí a contribuição, né? E nós já estamos quase terminando, depois com o professor Siqueira. Cidélis, você falou um bocado de coisa assim, interessante que também passou por mim, né? Essa questão de você considera o outro bom ou ruim a partir do momento que ele atenda ou não às suas expectativas, né? E também sobre o perigo de você considerar uns bons e outros ruins também. No caso, às vezes você considera uma pessoa boa, mas ela aparentemente ela está atendendo suas expectativas, mas de uma outra forma ela está te manipulando, né? Isso é um risco, se você considerar aquela pessoa sempre boa e se colocar na mão dela, né? Quanto ao professor Siqueira, a questão que ele falou da menina e do suicídio, poxa, eu fiquei aqui pensando também, né? Ela tem esse trauma em relação à mãe, que a mãe disse que era para ela não ter nascido, e falou que com relação ao suicídio. Aí, eu acho que e falou que era inteligente. Quer dizer, ela colocou duas coisas bem ambivalentes, né? E porque se ela se suicidar, porque ela não é uma pessoa boa, ela se considerou má, porque a mãe dela considerou ela ruim, ela se colocou nessa posição de uma pessoa ruim, mas também ela se colocou como uma pessoa inteligente, e perguntou para o professor Siqueira, então, o que o senhor acharia se eu fizesse isso agora?
porque ela quer uma validação, ela busca uma validação pela existência dela, né? Então, é assim... Busca alguém que se preocupe, né? Chamar atenção, aí já mostrou uma conexão com o professor Siqueira. Exatamente. Alguém que valida a existência dela, porque já que a mãe dela não validou a existência dela, dizendo que ela não deveria nem ter nascido, ela está em busca de alguém que valide essa existência, né? Porque ela está achando essa existência meio sem sentido. E falou sobre o suicídio em relação a isso, porque ela se acha merecedora de amor, né? Então, ela se colocou no lado da posição de uma pessoa ruim. Como é que ela pode não ser uma pessoa que seja merecedora de amor, de atenção, de carinho, né? Mas ela fala, mas eu sou inteligente, então eu mereço viver. Perfeitamente, perfeitamente. Você trouxe bem, ainda bem que você trouxe à tona de novo, e eu teria até alguma coisa a observar isso aí, Ângela e Cidelis. Na primeira sessão, olha que interessante isso, né? Por isso que a psicanálise é maravilhosa, né? Por isso que ela mexe conosco. Olha, na primeira sessão, eu fiz uma pergunta, por que fez você me procurar, né? Ela falou assim, a mesma pergunta de sempre, já me fizeram várias vezes essa pergunta, e eu acho que você vai falar a mesma coisa que todos os outros. Falei, engano seu, as pessoas não são iguais. Engano seu, minha querida. Eu sou psicanalista, você talvez ouça coisas aqui que você não ouviu dos outros. Mas aí, caminhando um pouco mais, né, ela conversava comigo de olhos baixos, né, cabeça baixada. Eu falei, olha para mim, eu quero ver seus olhos. Eu consigo ver linguagem não verbal, querida. Por favor, olhe para mim, eu quero ver seus olhos. Ela olhou e sorriu. Eu falei, que interessante, tá vendo? Olha, então, vamos conversar. Aí, hoje foi a segunda sessão, Ângela, hoje foi a segunda sessão, ela já está se abrindo mais, ou seja, é isso que você falou mesmo, é validação. Ela tá num fogo cruzado aí, de identidade. Puxa vida, quem sou eu nesse mundo que ninguém... Minha mãe me odeia, enfim, como é que fica isso aí? Eu quero me suicidar, mas eu sou inteligente. Olha que mistura, que maluca esse negócio, né? E a mãe é a primeira referência de amor, e principalmente amor incondicional, né? Isso, a Melanie Klein aí, puxa vida. Então, nós estamos envolvidos nessa questão, né? E a clivagem, ela está aí porque ela é uma mistura, é ambivalência. Uma hora eu sou inteligente, outra hora eu sou, enfim, ninguém gosta de mim, eu sou magra, enfim, né? Ela fica procurando uma razão para estar viva, né? Isso. Se ela é inteligente, ela merece viver. Ela pensa assim dessa forma, né? Por que minha mãe acha que eu não mereço viver, eu estar viva se eu sou uma pessoa inteligente? Olha só. Ela se coloca dessa forma e acha uma qualidade que ela tem para justificar a própria existência. Exatamente. E ele mostra a importância do acolhimento do psicanalista, né? O Siqueira acolhendo aí com todo carinho, falando que quer olhar, ver os olhos dela, ajudando ela a olhar para cima, né? Porque quando a pessoa fica olhando só para baixo, isso já aumenta a depressão. Quando a pessoa está deprimida, que ela começa a olhar para cima, olhar para o verde, olhar para o alto, essa depressão já diminui. Então, Siqueira já dessa maneira mostrou aí uma empatia muito grande, né, trazendo ela, e até mesmo ela buscou nele um apoio. Como é que você se sentiria se eu me suicidasse? Ou seja, será que você também pensa como a minha mãe? Ou será que você tem uma mentalidade diferente? Ou seja, já tem aí uma possibilidade muito grande do professor Siqueira realmente ajudar de maneira concisa aí, de maneira bem grandiosa essa moça. Com todo carinho e empatia. Ela expôs, né? Ela colocou para a linguagem, mesmo que de uma forma simbólica, né?
Ela colocou o que ela pensa, né? O que ela sente, porque ela precisa dessa validação. Então, como o professor Siqueira atendeu ela com empatia, né? com, com acolheu, né? Com acolhimento, tudo direitinho, ela sentiu a vontade para expor, né, os seus sentimentos, não de uma forma direta, mas de uma forma simbólica, né? Simbólica. E você vê que na primeira sessão, ela falou para mim assim, você vai falar as mesmas coisas que todos falam. E eu mostrei para ela um outro caminho, né? Porque as pessoas não são... É isso aí, ó, a clivagem. Não são todos maus, não são todos amorosos e não são todos agressivos também. Há uma mistura em tudo isso. E se você gostou da sessão, você volte. Ou seja, como ela perdeu o pai faz um ano, eu me senti na figura do pai faltante. Olha que interessante, se tem uma lacuna aí, Ângela, tem uma lacuna existencial, uma lacuna muito, muito delicada, e perdeu o pai, e a mãe trabalha o dia todo, ela fica sozinha. Então, essa validação que você disse, perfeita, ela está perdida, a ponto de é melhor morrer do que ficar aí, porque eu tô perdida. Aí ela cai num setting terapêutico e alguém estende a mão e fala, olha, o mundo é maravilhoso, tem muita coisa boa para se fazer nesse mundo, nem tudo está perdido. É isso. Essas perguntas que a Cidelis trouxe aí, que a gente faria, né? É exatamente isso. É você perguntar por quê? Por que você se sente assim? Você consegue enxergar as pessoas boas? Você consegue perceber as virtudes do outro? Você consegue discernir o que é mal, o que é ruim? Como é que você lida com essas coisas, né? Nós estamos a vida inteira enfrentando esses dilemas. Não é todo dia que a gente tem alegria. A gente tem perdas, né? A gente tem perdas o tempo todo. Você perde nota, você perde trabalho, você perde parente, você perde namorado, perde namorada. A gente perde a vida toda. Então, e o que a gente ganha com isso? Então tem que equilibrar as coisas. O mundo é assim, né? Quando a gente navega por esse campo da psicanálise, trabalhar essa questão né, do mecanismo de defesa. Eu vou falar assim porque eu estou me defendendo. Não, na verdade você não está se defendendo, você está tentando uma justificativa, não é verdade? Então, evitar também uma idealização extrema. As pessoas idealizam muito. Idealizam muito o marido, a esposa, idealizam o namorado, idealizam um filho perfeito, um filho... Não, meu filho vai ser o melhor advogado. Essa idealização, ela às vezes é prejudicial, porque você se frustra. E nós não estamos extremamente preparados para frustrações. Isso é intrínseco do ser humano. E assim eu deixo você concluir. E muito bem, Siqueira. É igual, por exemplo, quando uma mãe ela vai na escola acreditando que a fala do filho dela de que ele disse que alguém estava agredindo ele, que alguém isso, que alguém aquilo, e ela vai acreditando que é verdade, que alguém está agredindo, e aí ela desculpa, de repente ela descobre que não, aquela pessoa nem ali na escola estava, e o filho é que estava criando ali um rolo, uma situação, tentando envolver aquela pessoa. Isso em escolas pode acontecer muito. E a gente pode se frustrar com o nosso anjinho. Então, pessoal, as pessoas elas passam por diversas situações de clivagem que elas não conseguem observar nós mesmos. Então, nem todo mundo ou é anjo ou é demônio, mas é anjo que também tem ali a característica de demônio. Nós todos somos assim, não existe a perfeição no mundo em que vivemos, e nós precisamos olhar para nós mesmos também como seres faltantes, seres que precisam de olhar para si, se
reorganizar e se autoconhecer, porque talvez eu penso que o defeito é só do outro, mas à medida que a análise prospera, que a análise continua, eu vou perceber que o defeito é meu também. Pessoal, eu quero agora agradecer a todos por essa live aqui, por ter participado. Professor Siqueira, muito obrigada mais uma vez por em mais uma semana estar com a gente aqui, participando aqui no canal Coisas de Cideres. Muito obrigada, professora Ângela. E na próxima semana, pessoal, a aula vai ser a respeito de feminicídio. E nós aguardamos a presença de vocês. O Sobrapa se despede, agradece aqui, em nome meu, do professor Siqueira e da Ângela. Nós representamos o grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E agora eu passo para a Ângela e o professor Siqueira se despedirem de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficamos muito satisfeitos de estarmos aqui esclarecendo vários pontos, né, que podem ajudar muitas pessoas que vão assistir. E agradeço pela participação, Cideres, agradeço ao Sobrapa também, e aos meus parceiros aqui de live, que foi muito legal. Eu tive vontade de rir, negócio de ficar rindo. Isso é bom assim, né, gente? Nós três, um sozinho não fica tão agradável. É bom mesmo compartilhar juntos o conhecimento, né? Eu fiquei rindo muito com a questão do cachorro, chutou o cachorro. É verdade, você está com raiva, você chuta o cachorro, joga coisa na parede, né? Então não tem sentido, joga sapato, não pode. Cideres, obrigado. Coitado de pratos, né, Siqueira? Isso. Coitado do prato, tem nada com aquilo. Então, eu queria agradecer também a oportunidade, Cideres, mais uma vez, de estar com vocês, e excelentes profissionais, e agradeço aos ouvintes, à Sobrapa, pela oportunidade de mais uma tarde deliciosa dessa, discutindo um assunto extremamente interessante. E estaremos aí semana que vem para discutir feminicídio, com certeza. Um grande abraço, Idésia, abraço, Ângela, e até a próxima. Pessoal, o professor Siqueira, ele é professor universitário de letras e literatura brasileira, não é isso, Siqueira? Literatura brasileira e portuguesa. E portuguesa. E a professora Ângela também, além de psicanalista, é professora de história. Isso, e além disso, eu acho que eu nunca falei aqui, mas é assim, eu vou falar agora e numa oportunidade próxima eu vou elucidar melhor isso. Eu sou professor de língua latina também na Faculdade de Direito, latim jurídico. Isso. Então, ainda hoje à tarde eu conversava com um amigo, só para encerrar e não querer me prolongar mais, eu conversava com um amigo que é advogado, e eu falei assim para ele, você sabe o que significa? Aí vai o Jung também, ânima. O Jung trabalha com ânima e ânimos, né, Ângela? Então, sabe o que significa ânima em latim? Alma. E alma é energia. Desânima, sem alma. Eu estou desanimado, sem energia, sem alma. O cara abriu os olhos e falou, nossa, mas que coisa maravilhosa. Então, é isso aí, a etimologia ajuda a nossa vida, né? Então, eu falei assim, interessante. E agora na psicanálise mais ainda, quando eu vejo, às vezes, uma palavra, eu falo, gente, as coisas estão nas raízes, a gente tem que buscar as raízes, o alicerce de tudo, né? E por isso que eu amo a psicanálise. E amo vocês. Nós também. Para a gente é uma honra ter você com a gente aqui, Siqueira. Uma pessoa assim tão inteligente, tão capacitada, e também é uma honra nós temos aqui também a professora Ângela. Muito obrigada, viu, gente? Olha que livagem, hein? Vocês enriquecem aqui o conteúdo, enriquecem aqui as lives, também aqui o Coisas de Cideres, e só tem a ganhar todo mundo que está aqui participando. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e até a próxima semana. Um grande abraço.